Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vem comigo, Eja. Hoje nós teremos aí como tema da nossa aula poema e poesia. Já chegou? Se acomoda aí e vem comigo. Antes nós vamos retomar o que a gente já falou em nossas aulas. Nós começamos aí com língua e linguagem. Nós falamos aí da língua portuguesa e as várias linguagens que nós temos disponíveis para nos expressarmos. Nós falamos também sobre as variações linguísticas, variações históricas, variações geográficas, que é nada mais, nada menos do que as variedades que a nossa língua portuguesa tem, né? Sobre a variação geográfica, lembra que vimos que mandioca tem um nome aqui e ela tem outro nome em outra região do Brasil, que é macaxeira, aipim, certo? Nós vimos também sobre linguagem verbal, que é quando é algo ou escrito ou falado. Nós vimos também a linguagem não verbal, que é somente imagens, cores e sons. Nós podemos ter também a linguagem verbal junto da não verbal, beleza? Então vamos prosseguir. Eu trouxe aqui um poema para a gente ler e logo em seguida vamos ver sobre esse gênero textual. Vamos lá. O título é Penso e Passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo, mudo. Quando penso que um passo descobre um mundo, não paro, passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce na palavra que penso. Alice Ruiz. Eu trouxe aqui sobre a autora Alice Ruiz. Ela nasceu em 1946 em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil. Ela começou a escrever contos aos 9 anos de idade e aos 16 começou a escrever seus primeiros versos. Durante muitos anos, divulgou seus poemas apenas em revistas e jornais. Publicou seu primeiro livro aos 34 anos de idade. Compõe letras desde os 26 e chegou a lançar seu primeiro CD em 2005, com o nome de Paralelas, em parceria com a Alzira Espíndola, pela Duncan Discos, com as participações especialíssimas de Zélia Duncan e Arnaldo Antunes. Esse poema que nós acabamos de ler, inclusive, foi gravado também. É uma linda canção. Então, sobre o poema, né, a estrutura, o que é esse gênero, né? Qual que é a forma do gênero? É um gênero literário e ele é composto por versos, né, que é cada linha do poema. E eles podem se agrupar em estrofes, que é cada conjunto de versos. E ele pode conter rima ou não. Nem sempre o poema traz rimas. Nós vamos analisar novamente, vou mostrar para vocês aqui como que nós analisamos a questão de versificação. Como eu disse, cada linha do poema é um verso. Certo? Cada linha é um verso. E cada conjunto de versos é uma estrofe. Compreendido? Então, cada linha nós chamamos de verso. E cada conjunto de versos chamamos de estrofe. Analisando esse poema que nós lemos, aparece nele a palavra mudo 2 vezes lá na primeira estrofe. Vamos ler novamente, ó. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Aí ele termina a estrofe com mudo. E ainda analisando o poema, nós temos aqui a palavra mudo e ele aparece 2 vezes
na primeira estrofe. Primeiro ele aparece no quarto verso e depois lá no quinto verso. Vamos ver. Ó, quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Mudo. E essa palavra mudo, ela tem o mesmo sentido nos dois versos? Vamos analisar juntos? A letra A está dizendo, a primeira palavra mudo, lá no quarto verso, ela tem o sentido de transformar e lá no quinto também tem o sentido de transformar? Não, são sentidos diferentes, concordam comigo? Letra B, está escrito que a primeira palavra mudo, lá no quarto verso, tem sentido de deficiência na fala e tem sentido de silencioso lá no quinto verso? Também não. A letra C, o primeiro sentido, lá no quarto verso, tem sentido de calado e no quinto de silencioso? Também não. Então, a nossa opção correta é a letra D, que lá no quarto verso ele tem o sentido de calado, né, de mudo, e de mudar, de mudança. Compreendido? Eu trouxe aqui um outro texto para a gente fazer um comparativo entre o que é um poema, a estrutura de um poema, e o que é um texto em prosa, que é um texto corrido. Vamos ler juntos? Ó, toda mudança começa em você. A melhor maneira de mudar o mundo, o modo como o outro interage com você, é mudando a si mesmo. Ninguém tem controle sobre o que o outro faz ou diz. Em contrapartida, todo mundo pode se transformar. A condição indispensável para o processo de autotransformação é a vontade. É preciso fazer o trabalho necessário para mudar hábitos e comportamento. Jael Coaraci. Percebam então que a estrutura de um texto, um poema, um gênero poema, é diferente de um texto em prosa, que é um texto corrido. E poema e poesia? Existe diferença, professora, entre poema e poesia? Existe sim, e não é a mesma coisa. Vamos ver? Olha só, o poema é o texto literário formado por versos. Como falei anteriormente, eu não mostrei os versos, as estrofes. Aquela é a estrutura de um poema. E poesia, professora? A poesia, ela é a produção artística que vai provocar emoções. Ou seja, ela não está apenas em um poema. Ela pode estar em uma música, em um texto, em várias representações artísticas pode ter poesia, que é o que vai causar emoção, certo? Essa é a diferença. Então, o poema é aquele texto em versos e estrofes, pode ter rima, pode não ter, e a poesia é o que vai causar o sentido, certo? Continuando. Vejam bem, ó, a poesia como uma forma de arte é anterior à escrita, pois os primeiros poemas são datados de antes de Cristo, porque eles utilizavam esse estilo de poema, de fala, para facilitar na memorização, certo? E quando iam proferir, eles já tinham memorizado. E realmente, quando se lê um poema, é mais fácil memorizar do que um texto em prosa. Concordam comigo? Vejam bem, a poesia ela pode estar presente em várias artes, né? Em artes plásticas, artesanais, em pinturas também. Vejam bem, olhando alguma imagem, assim, alguma arte plástica, ela vai causar algum tipo de emoção. E isso também é poesia. Isso é poesia. Continuando, a poesia reside também nas diferentes manifestações artísticas, como eu acabei de falar, nas artes plásticas, em fotografias,
também na música, na dança, no teatro. Então, a poesia ela pode ser manifestada de várias formas. Vejam bem a diferença entre o que é poema e o que é poesia. O poema é o concreto, né? Aquilo que a gente vê estruturadinho, a gente lê, tem a estrutura. Já a poesia é algo abstrato, ou seja, é o que a gente sente, né? Não é forma, é conteúdo, ou seja, é o conteúdo que vai causar algum sentimento na gente. A poesia comumente é vinculada ao poema, contudo, essa relação não é exclusiva, tampouco indissociável. A poesia pode estar em todas as coisas, até mesmo nos mais corriqueiros gestos, nas mais despretensiosas atitudes. Eu trouxe aqui, meus queridos alunos, uma imagem, né, com algumas pessoas dançando, ou seja, se aquela música está causando um sentimento, aquela música tem poesia, e a própria dança também vai transmitir poesia. Vamos fazer um exercício? Eu trouxe aqui um poema com o título de Mãe, de Sérgio Caparelli. Vamos lá. De patins, de bicicleta, de carro, de avião, nas asas da borboleta, nos olhos do gavião, de barco, de velocípedes, a cavalo num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no geminar do grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Viu que lindo poema? E ele nos traz aí uma poesia, um sentido pra gente. Agora vamos analisar. A questão está trazendo aqui a seguinte pergunta. Sobre o poema Mãe, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos fazer juntos? Ele é composto de 12 estrofes e um verso? Ué, professora... Não, né? Vamos contar quantos versos tem? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É apenas uma estrofe, um conjunto só de versos e 12 versos. Então, a letra A é falso. A letra B, ele é composto de uma estrofe e 12 versos? Isso mesmo, verdadeiro. Acabamos de contar. Agora me ajuda com a letra C. Fala sobre o amor da mãe para o filho? Ou fala sobre o amor do filho para a mãe? Olha só. É do filho para a mãe. Então, a letra C é o falso e a letra D, verdadeiro. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!